E aí, profissional de luta? O tema desse vídeo é como aprender de uma vez os fundamentos do trabalho em serviço social. E não há nenhum sensacionalismo nisso. Amanhã vai ser maior, amanhã vai ser maior, amanhã vai ser maior. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou João Rafael, assistente social, com experiência na saúde, assistência social, organização não governamental e no sócio jurídico. E antes de mais nada, quero agradecer a você que me acompanha aqui no YouTube e nas outras redes sociais. Se você ainda não está inscrito, não está inscrita, clique no botão de se inscrever e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vou deixar também na legenda o link das minhas outras redes sociais. Um dos meus objetivos na Escola Profissional de Luta, que é a maior escola virtual do serviço social, baseada na teoria social crítica, é fazer de você um ou uma especialista em fundamentos do trabalho em serviço social. Ou seja, que você atue em qualquer instituição, serviço ou política com rigor teórico, político e cultural. O tema do nosso vídeo é como aprender de uma vez os fundamentos do trabalho em serviço social. E como eu já adiantei, não há nenhum sensacionalismo nesta chamada. Realmente é possível, e eu diria necessário, que você aprenda de uma vez por todas os fundamentos do trabalho em serviço social. A minha proposta nesse vídeo é apresentar para você um caminho possível a ser seguido. Esse caminho, evidentemente, com uma abordagem crítica, que vai revelar como que uma análise rigorosa nos leva a um trabalho fundamentado, a um trabalho com rigor político, rigor teórico e rigor cultural. A primeira e mais importante posição a ser tomada nesse caminho é superar a ideia de que fundamentos se confundem com história da profissão. Eu vou deixar aqui em cima um card para você acessar uma aula minha que já está disponível aqui mesmo no YouTube sobre fundamentos do trabalho em serviço social, onde eu mostro 5 elementos que diferenciam fundamentos da história da profissão. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar o mesmo caminho que eu utilizo com as minhas alunas da especialização de fundamentos do trabalho em serviço social, para elas aprenderem de uma vez por todas e não apenas aprenderem, se tornarem especialistas em fundamentos do trabalho em serviço social. E no final desse vídeo você vai ter que escolher qual caminho seguir. São 9 eixos orientadores que eu utilizo com as minhas alunas na especialização e que eu vou revelar aqui para vocês sem problema nenhum. Primeiro eixo é o de pesquisa, segundo eixo de sociologia do trabalho, terceiro eixo, trabalho e relações sociais. Quarto eixo, serviço social na divisão social do trabalho. Quinto eixo, transformações societárias, trabalho profissional e espaços socioocupacionais. Sexto eixo, fundamentos históricos, teóricos e metodológicos. Sétimo eixo, instrumentos do trabalho, conhecimento e intervenção. Oitavo eixo, produção de documentos e emissão de opinião técnica em serviço social. E o nono eixo, ética profissional. Então, prepara a caneta, prepara o papel, porque você vai precisar anotar muitas referências bibliográficas. Ai, João, eu tenho que estudar. É óbvio, né? Você está num trabalho complexo. Trabalhos simples, que são fundamentalmente manuais, requerem menos estudos. Trabalhos complexos requerem mais estudos. E isso por si só já é uma abordagem teórica. O primeiro eixo é o de pesquisa. Na minha especialização, a pesquisa parece muito relacionada ao trabalho de conclusão de curso. Mas se você assistir a aula que está disponível aqui mesmo no YouTube, eu vou colocar novamente aqui no card, vai entender que a pesquisa tem a ver com a dimensão investigativa da profissão. E que as 5 perguntas essenciais da pesquisa também podem ser aproveitadas no trabalho profissional. E para entender pesquisa, onde você vai explorar a trajetória da investigação, desde o problema até o marco teórico, e as normas técnicas, como a ABNT, é fundamental a leitura de Maria Cecília de Souza Minay. Pesquisa social, teoria, método e criatividade. Nesse eixo, estudamos a trajetória da investigação, passando por temas como metodologia, marco teórico,
dimensão técnica da pesquisa, dimensão política da pesquisa. Muitos profissionais acreditam que estudar pesquisa é desnecessário, que aquilo que aprendeu para fundamentar o seu TCC não tem utilidade no cotidiano. Quem pensa assim, com certeza, desconhece a dimensão investigativa da profissão. Eixo 2. Sociologia do trabalho. Para entender a sociologia do trabalho, é preciso estudar os 3 porquinhos da sociologia: Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. As referências bibliográficas que são fundamentais requerem um estudo apropriado das fontes originais, que são o Emile Durkheim em A Divisão do Trabalho Social, Karl Marx em Processo de Trabalho e Processo de Valorização e Max Weber, A Distribuição do Poder dentro da Comunidade, Classes, Estamentos e Partidos. Com essa disciplina, com esse eixo orientador, aprendemos sobre o pensamento sociológico que estrutura a organização da nossa sociedade, que estrutura a organização das relações sociais de produção, das relações sociais de trabalho. Ao estudar esses autores, vamos evitar práticas simplistas baseadas no senso comum, que tantas vezes impactam negativamente o entendimento do que é trabalho, burocracia, Estado, capital e etc. Eixo 3. Trabalho e relações sociais. Para a gente entender trabalho e relações sociais, a gente vai precisar focar na discussão de trabalho no modo de produção capitalista. E não há dúvida nenhuma de que é nesse momento que a gente vai iniciar o diálogo com aquilo que é hegemônico dentro do serviço social hoje, que é o projeto ético-político. São 3 referências bibliográficas aqui. Primeira, Friedrich Engels, em Sobre o papel do trabalho na transformação do macaco em homem. Segundo, o próprio Marx, em Trabalho Estranhado e Propriedade Privada, e Trabalho Produtivo e Trabalho Improdutivo. E aqui a gente já está dialogando com a discussão que mais à frente teremos sobre serviço social ser concebido como trabalho. É nesse eixo orientador, é nessa disciplina da nossa especialização que nós analisamos a categoria trabalho na teoria social marxista, que é essencial para compreender a dinâmica das relações sociais no capitalismo, sobretudo as suas relações de produção. O projeto ético-político ele é baseado na teoria social crítica. Então vamos aprofundar o entendimento sobre trabalho e relações sociais a partir do marxismo. Você nunca mais vai repetir o senso comum de que trabalho é a mesma coisa que emprego. Quarto eixo, serviço social na divisão do trabalho. Nesse eixo orientador, que também é uma disciplina da nossa pós-graduação, serviço social na divisão do trabalho é uma discussão para você aprender o papel do serviço social dentro da divisão social e técnica do trabalho. E 2 leituras são recomendadas por mim. A primeira, da professora Marilda Yamamoto, em O Serviço Social na Contemporaneidade. A segunda é do professor Sérgio Lessa, em Por que Serviço Social não é Trabalho. Com os textos indicados, você vai aprofundar o entendimento de serviço social como uma profissão que ocupa um lugar específico e complexo na divisão do trabalho, na perspectiva crítica. Mas tem também a perspectiva conservadora, que eu não vou indicar nenhum texto para você, porque as conservadoras são muito sedutoras e lê-las sozinhas, lê-las sem um acompanhamento é muito arriscado e você pode acabar fazendo besteira no seu cotidiano profissional. Mas eu vou deixar aqui no card uma aula denominada O que Serviço Social quer dizer, que eu dou uma palhinha mais aprofundada das diferentes concepções de serviço social, das conservadoras e da crítica. E depois que terminar, você volta e clica aqui nesse card e assiste essa aula, porque essa é uma aula que tem tudo a ver com esse eixo orientador. Quinto eixo orientador: transformações societárias, trabalho profissional e espaços ocupacionais. Eu vou indicar para você 6 referências bibliográficas para você entender essas transformações e os impactos nos diferentes espaços ocupacionais.
Primeiro, professor Ricardo Antunes, a nova morfologia da classe trabalhadora no Brasil recente. Segundo, professor José Paulo Neto, uma face contemporânea da barbárie. Terceiro, serviço social e reestruturação produtiva. Quarta, o trabalho do assistente social na esfera estatal da professora Raquel Raicheles. Quinta, o trabalho do assistente social nas empresas capitalistas. E o sexto, formação social brasileira e questão racial, o racismo estrutural em debate. Com essas referências bibliográficas, você vai aprender as transformações contemporâneas e como elas influenciam o trabalho profissional, como elas impõem exigências de competências teórica, técnica, para uma intervenção, que nós estamos defendendo que seja crítica. Historicamente, muitos profissionais enfrentam dificuldades ao tentar mediar essas perspectivas teóricas de forma isolada, especialmente quando se trata de adequar aquilo que se aprende na graduação com aquilo que está sendo exigido nos espaços ocupacionais. Então, essas leituras são fundamentais para você fazer essa mediação de maneira crítica. Sexto eixo, fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do serviço social. Esse eixo orientador, que também é uma disciplina da nossa pós-graduação, é para você compreender as bases metodológicas do serviço social, desde as conservadoras. Mas, como já adiantei, eu não vou indicar para você nenhuma referência conservadora. Lá na pós, a gente lê a fonte original, inclusive das conservadoras. Aqui eu vou indicar a professora Marilda Yamamoto, no texto clássico dela, Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, e o professor José Paulo Neto, em Ditadura e Serviço Social. Muitos e muitas assistentes sociais ainda resistem a estudar os fundamentos, dizendo: eu já sei tudo sobre os fundamentos, eu já sei o suficiente sobre o fundamento. Inclusive, quando se formam, já querem fazer uma pós em saúde, uma pós em assistência social, uma pós em educação e etc. Quando, na verdade, não aprenderam o básico de fundamentos. Qual é o básico? Fundamentos não se confundem com a história da profissão. Essas leituras mostram o quanto há de sólido e único no serviço social que vale ser revisitado, que vale ser aprofundado. Não apenas para você conhecer a história da profissão, porque também há essa dimensão na discussão de fundamentos, mas para que você não repita hoje, na atualidade, práticas que na verdade são ultrapassadas e conservadoras, mesmo aquelas que você acha que não são. Um espaço ocupacional em crescimento hoje é o espaço da educação, e muitos colegas estão fazendo desse espaço uma mera extensão da assistência social, pelo simples fato de não saber diferenciar concretamente assistência social de serviço social. Ah, João, mas aí é fácil. Serviço social é profissão, assistência social é política social. Beleza, correto. Mas isso é uma frase pronta, que não oferece a você uma distinção, uma diferenciação concreta na execução do seu trabalho profissional. E o que vem acontecendo é que colegas apenas, e muito mal inclusive, fazem apenas a integração entre as políticas sociais. E isso é tarefa da assistência social. O que não significa que assistentes sociais não possam fazer, mas se limitar a isso é reduzir o seu trabalho à assistência social. Sétimo eixo orientador, instrumentos de trabalho, conhecimento e intervenção. Para entender esse eixo orientador, que também é uma disciplina da nossa especialização, eu quero indicar para você duas leituras que são clássicas. A primeira, que é uma organização do CEPES, o Estudo Social em Perícias, Laudos e Pareceres Técnicos. A segunda é um artigo do professor Charles Toniolo, A Prática do Assistente Social, Conhecimento, Instrumentalidade e Intervenção Profissional. Essa é uma disciplina, um eixo orientador focado nos instrumentos de trabalho do serviço social para contribuir na ressignificação do que você já conhece e aprofundar esse conhecimento numa perspectiva crítica
para melhorar a sua análise e a sua intervenção na realidade. Estudando essas referências bibliográficas, eu espero que você se afaste de práticas rotineiras e burocráticas e passe a assumir uma postura cri-cri-com-com, uma postura consciente de quais instrumentos utilizar para alcançar objetivos profissionais elencados por você e que você deixe de ser instrumentos de objetivos estranhos. 8º eixo: produção de documentos e emissão de opinião técnica em serviço social. Quero indicar para você 3 referências bibliográficas para você aprender a produzir documentos e emitir opinião técnica. A primeira está dentro do livro Serviço Social, Temas, Textos e Contexto, que é o capítulo Documentação em Serviço Social, debatendo a concepção burocrática e rotineira, elaborado pela professora Cléia Marcosin. A segunda referência é mais recente, é uma organização do Cefes com o mesmo título desse eixo, Produção de Documentos e Emissão de Opinião Técnica em Serviço Social. A terceira referência também pertence ao Cefes, que se chama Sistematização e Análise de Registros da Opinião Técnica emitida pelo e pela assistente social em relatórios, laudos e pareceres, objeto de denúncias éticas em recursos disciplinares julgados pelo Conselho Federal de Serviço Social. Os 2 últimos textos estão disponíveis na internet no site do Cefes. A proposta com a indicação desses 3 textos é que a gente supere a ideia de que a documentação é mera burocracia e que ela não é parte do trabalho profissional. Eu pergunto a você, no seu trabalho existe um tempo inalienável apenas para elaborar documentos técnicos? Eu acredito que não. Eu acredito que você faça no momento que é possível fazer. Pelo menos a maioria. Com esse eixo orientador, eu quero enfatizar a crítica na elaboração de documentos técnicos, abordando, inclusive, a sistematização e a análise dos seus próprios registros. Esse eixo, essa disciplina da nossa pós-graduação, é onde a gente vai buscar revelar o impacto da documentação. Impactos que são éticos e também são políticos, sendo crucial para enfrentar a insegurança diante das complexidades do trabalho profissional, diante dos possíveis dilemas éticos no cotidiano, inclusive envolvendo o sigilo profissional. 9º eixo, ética profissional. Pode parecer óbvio o texto que eu vou indicar aqui para você, mas a maioria não leu. Esse texto é uma resolução do Cefes de número 273 de 1993. Com esta disciplina, na nossa pós-graduação, e que aqui é um eixo orientador para você seguir o seu próprio caminho, para aprender de uma vez os fundamentos do trabalho em serviço social, eu quero que você aprenda as normativas éticas que regem o serviço social e a importância de compreendê-la para um trabalho que respeite a ética profissional. Quero compartilhar com você uma situação concreta que foi compartilhada comigo por uma seguidora do Instagram que já foi minha aluna. Diz o seguinte: a assistente social tentou me convencer de que me arrependeria. Respondi que era melhor eu me arrepender de não ter filhos e depois adotar ou fazer fertilização in vitro, por exemplo, do que me arrepender de ter filhos e não querer cuidar deles. Eu não vou comentar. Eu vou ler a linha B do artigo 5º da mesma resolução que eu acabei de indicar, que é de número 273 de 1993 do Cefes, que versa sobre os deveres de assistentes sociais em relação aos usuários, que diz o seguinte: garantir a plena informação e discussão sobre as possibilidades e consequências das situações apresentadas, respeitando democraticamente as decisões dos e das usuários e usuárias, mesmo que sejam contrários aos valores e às crenças individuais dos e das profissionais, resguardados os princípios deste código. Não vou comentar nada. Eu quero que você comente. Deixe aqui nos comentários. Essa atividade profissional tem fundamento ético? Bota aqui nos comentários. Eu disse no começo do vídeo que um dos meus objetivos na Escola Profissional de Luta é fazer você se tornar
uma especialista em fundamentos do trabalho e serviço social. Aqui no YouTube, nas outras redes sociais, eu abro o horizonte dessa discussão e na minha especialização a gente se torna propriamente especialista no assunto. Cada eixo apresentado, cada síntese desse eixo, cada referência bibliográfica apresentada, que eu espero que você tenha anotado, equivale a uma disciplina da minha pós-graduação em Fundamentos do Trabalho e Serviço Social. Mas as minhas pós não tem só isso, tem muito mais. Mas isso é um assunto para outro momento. Então, para você se tornar realmente especialista em Fundamentos do Trabalho e Serviço Social, é necessário seguir um caminho orientado e crítico, afastando-se de perspectivas superficiais e do próprio senso comum. Esse conteúdo apresentado é capaz de lidar com uma formação sólida, essencial para que você, assistente social, realize um trabalho que vá ao encontro das demandas e desafios apresentados na perspectiva do atual projeto de profissão. Com esse conteúdo você consegue. O dilema que você precisa enfrentar agora é o seguinte: qual caminho seguir? Seguir sozinha ou seguir acompanhada por mim e pelo corpo docente da minha especialização? Escolha o seu caminho. Quero agradecer você que chegou até o final desse vídeo, convidar você a se inscrever no canal, me acompanhar nas outras redes sociais, deixar a sua curtida, o seu comentário, porque isso me ajuda muito aqui no YouTube. Se você quiser estudar comigo, tem informação na descrição. Abraços e até a vitória!